Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que muita gente tem dúvidas e muita gente pergunta a respeito e às vezes acho que falta um pouco de informação. É sobre a telefonia aqui no Canadá. O que você pode fazer, quais são os melhores planos que você pode ter, como pagar menos e usar melhor o serviço. Bom, de antemão, a gente pode dizer para vocês que existem diversas alternativas para você poder utilizar a sua telefonia móvel. Existem as grandes operadoras aqui do Canadá, entre as quais se destacam a Rogers, a Bell, basicamente essas duas, tem outras como Fido e Telus, enfim. E as pessoas acabam optando por elas aqui. Mas eu também uso uma outra que não tem nada a ver com essas aí. É uma que eu comprei o chip no Brasil e coloquei o chip lá e utilizo aqui. Para mim, para as minhas necessidades, é muito mais barata. E assim, é importante você saber que às vezes quando você está num país como o Canadá, as pessoas usam muito o SMS, nós brasileiros usamos muito o WhatsApp, e as ligações internas, você pouco liga para as pessoas, pelo menos no nosso caso aqui em casa, a gente pouco liga para as pessoas aqui no Canadá, embora o pacote seja de ligações ilimitadas, assim como os SMS. Então assim, como é que a gente vai escolher qual é o melhor plano e tudo? Depende das suas necessidades, obviamente, e depende de quanto você quer pagar. Por exemplo, a gente tem esse plano que a gente falou, que eu falei para vocês, a gente comprou ele lá no Brasil, é um chip que é entregue em casa, e é da Phonebox, e a Phonebox ela é operada aqui no Canadá pela Rogers, que é a maior operadora do país. Então assim, nesse nosso plano, a gente tem SMS ilimitado, nós temos ligações no Canadá ilimitadas, a gente tem acesso a 4 GB de navegação mensal, e paga um preço muito bom, o pacote é de $35, com mais as taxas chega a 39 mais ou menos. Para você ter uma ideia, alguns planos aqui da Rogers, aqui, mais baratos, são na faixa de $60, $80 por pessoa. E se você for adicionar outra pessoa da família, você vai adicionar mais gente. Então assim, vamos tentar dar um panorama geral do que é. Aí você, se você estiver pretendendo vir para cá, enfim, você escolhe qual é o plano que você acha que vai se adaptar melhor às suas necessidades. Vamos lá? Uma outra questão também que é muito interessante em relação a esses planos mais baratos, como eu disse, você já tem a telefonia incluída e os SMS incluídos, e nós usamos muito o WhatsApp. É bom você saber que quando você estiver dentro da sua casa, por exemplo, você provavelmente vai ter uma rede Wi-Fi. Então você vai usar o Wi-Fi. No meu trabalho, por exemplo, tem uma rede Wi-Fi gratuita. Então todo dia quando eu chego lá, eu me conecto. Então assim, o uso do telefone mesmo, né, da ligação normal, aquela tradicional que a gente sempre fazia, ele está caindo em desuso. Então você tem que pensar muito o seguinte, vale a pena pagar uma fortuna, $80 por uma linha só, uma única linha, para ter essas ligações? Claro, você vai ter um plano de dados maior, você provavelmente vai ter algum outro benefício, como assinatura de uma HBO, de uma Amazon Prime. Isso tem, mas também tem no Brasil, e isso num outro vídeo eu vou explicar como é que eu fiz. Então assim, gente, o dinheiro não é para a gente pegar e sair jogando pela janela. Então assim, se você tiver condições de ter um pacote barato e utilizar o Wi-Fi sempre que for necessário, você vai ser muito bem servido. Eu nunca fiquei na mão, nós estamos aqui há 1 ano e 1 mês já, e eu nunca fiquei na mão por causa de telefonia aqui no Canadá. Sem contar que quando você ultrapassa o limite do seu plano, você pode contratar mais. E assim, esse plano que eu falei, que eu estou usando, é o mais barato. Mas a Phonebox também tem outros planos. Eu não estou defendendo a Phonebox, não. Eu estou dizendo que assim, talvez seja a opção mais em conta para quem quer chegar. Então, vamos conferir aqui todos os detalhes daquilo que eu consegui reunir em relação aos outros planos, tá bom? Bom, aqui na Phonebox, como a gente pode ver, você tem vários planos, né? 7 GB, hoje em dia é o mais barato, inclusive eu mudei o meu de 4 GB para esse 7 GB, de $35. E aí tem os outros planos, 25, 45, 35 GB, 45, enfim. E aqui tudo que eles dão direito. No caso, as ligações, né? O envio de mensagens e fotos, o suporte da rede, né? Da network da Rogers, e você tem 35 minutos de correio de voz e pode pagar $15 por cada giga adicional. Já a Rogers, como vocês podem ver, tem planos de $50 com 5 GB de navegação, ou seja, é pouco, né, em relação ao que a gente viu do outro. Para você ter os 15 GB, você já vai pagar $60, ou seja, está bem salgado, né? E os outros planos que vão crescendo, $85, $95
E tem esse Infinity Lite, que é de $55, mas você tem 10 GB de navegação apenas. Tem ainda esses outros planos aí, como eu falei, bem mais caros, que dão direito a um benefício como o Disney Plus, por exemplo. Mas aí já são $105, $125, ou seja, bem salgadinho. Agora a gente pula aqui para a Bélgica, que você vai ver que tem planos semelhantes, $75, $85, $95, tudo dependendo da correlação entre quantidade de dados, né, que você tem, de dados móveis, com a sua linha, com os benefícios da linha. Eles têm também esse plano Lite, que te garante 10 GB, ou seja, 10 GB, mas só acesso à rede de 4G, ou seja, você não tem o 5G. Também tem que levar em consideração. A FIDO é que mais se aproxima dos pacotes oferecidos pela Phonebox. Mas olha só, eu acabei de trocar o meu para um pacote de 7 GB para pagar $35. Aqui o pacote deles de 2 GB é de $37,50. Ou seja, está bem carinho, né? Por fim, a Telos, que mais se assemelha aos planos da Bell e da própria Rogers. Você vê, planos de $70, $80, $90. Sempre ressaltando, gente, que quando você vai incluir um outro parente, qualquer outra linha adicional, você vai pagar. Não exatamente o mesmo valor. Você vai pagar um pouquinho menos só. E aí, gostou do conteúdo? Se você gostou, já sabe, né? Dá aquela curtida maneira, se inscreva no canal, conte para os amigos, enfim, compartilha com todo mundo, diz que o canal é mó barato e segue a gente lá, tá bom? A gente tá no Instagram e no YouTube. Valeu? Cataratas no Barril. Tudo junto!